utilizar essas expressões. Ó, ele coloca ali, ó, veja como podemos encontrar expressões algébricas para representar a área e o perímetro do terreno, tá? Então, o perímetro é a soma de todos os lados. E é uma medida importante, o perímetro? Claro que é uma medida importante. Tu tem esse terreno aqui, ó, certo? É importante tu cercar o teu terreno. Então, é importante tu saber a medida do contorno. Se tu quer cercar o teu terreno, chega na ferragem, me dá 100 metros de fio. Eu acho que vai dar. 100 metros de fio, eu acho que vai dar para contornar o meu terreno. Ele para e pensa, pô, mas o meu terreno é 220 metros. Se eu comprar 100, né, dizendo assim, ó, eu acho que dá, não é. Acho que dá não é uma boa medida. Tem que ser exato, né? Tem que ter uma medida exata, boa, né, e tudo mais. Certo? Então, é isso que eu digo para vocês. Tá? Tem que saber representar. E a área também é importante. A medida de área. Como é que tu mede a área de um terreno? Pode medir na unidade de medida que tu tiver. Hoje nós temos 2 períodos, né? O Gui está perguntando. Ô Gui, hoje a gente vai até 12h40. Tá? 2 períodos. Professor, eu posso ir no banheiro? Sim, mas, por favor. Hoje a gente vai até 12h40, tá, Gui? Credo! O Felipe escreveu credo! Você é louco, cachoeira! Tá? Por que a medida de área é importante? Porque, olha só, digamos que eu queira plantar eucalipto. E eucalipto, vocês já viram na estrada eucalipto? É muito legal, né? Passa de carro assim pelos eucaliptos e eles estão tudo alinhadinhos assim daqui. Oi? Onde? Na tua casa? Legal, né? Mas eu penso assim, ó, quando tu tá viajando, assim, passa por uma estrada, tem aqueles eucaliptos, assim, ó, alinhados, assim. É muito bacana ver aquilo, né? Daí tu vê, o carro passa, assim, tu vê um atrás do outro, bem alinhadinho, né? Então, aquela ideia de alinhamento ali, daquelas árvores, elas são importantes, porque geralmente tu quer fazer o maior aproveitamento. Tu não pode botar duas sementes de uma planta, tem que ter um espaço entre elas. E geralmente quem trabalha com esse tipo de produção, assim, vamos dizer assim, né, quer fazer o melhor aproveitamento possível. Então, tu deixa o menor espaço possível entre as duas sementes. Né? A alface também funciona assim. Já viu que a alface ela é bem alinhadinha, assim, na plantação de alface? Tem que ser bem alinhada. E daí e se tu colocar uma muito distante da outra, tu não está aproveitando o terreno, certo? Tu está produzindo pouca alface. Agora, se tu bota o menor espaço possível entre elas, tu está tendo um bom aproveitamento, tu vai conseguir produzir bastante num bom tempo. Então, pensando nisso, certo? A ideia de terreno, a ideia de área, ela é importante. Ó. Essa medida, ela é importante. Vamos pensar em alface, por exemplo. Tá? Então eu consigo colocar 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então eu sei que o meu terreno ele vai produzir quantas alfaces? Exatamente. Vai ter que pegar essa medida aqui, ó, e multiplicar por essa medida. Certo? E digamos que esse espaço que eu tenha colocado aqui, eles estão todos bem alinhados, claro. Fiz a olho aqui, né? Os caras fazem medições certas, né? Eles têm uma unidade de medida ali para colocar, ó, esse aqui, essa semente eu boto nessa distância, depois pega mais a outra distância e coloca, né? Eles sabem a medida que eles têm que botar de distância entre as sementes. Mas, supondo que está bem bonitinho o meu desenho aqui, o que tu vai pensar, né?
esse terreno aqui, ó, eu consigo produzir 30 alfaces no tempo de colheita ali da alface. E como é que eu faço isso? Eu multiplico esse lado por esse lado. Por que eu multiplico este lado por este lado aqui, ó? Porque eu quero saber quantas alfaces eu consigo colocar nessa região delimitada aqui. Esse é o conceito de área. Entendeu? Claro, tu pode falar de alface, tu pode falar de centímetros, de metros, certo? Às vezes tu não vai plantar centímetro, não vai plantar centímetro, né? Pode plantar metro, pode plantar alface. Tô brincando. Mas vocês estão entendendo qual é a jogada? Então o conceito de área é importante, o conceito de perímetro também é importante, porque o perímetro é o teu contorno, a tua cerca, e a área é o quanto aquela região ali pode te produzir. Por exemplo, tá bem? Os impostos, né? Por uma construção como essa aqui na escola, tu paga o imposto por área que tu constrói, tanto embaixo quanto para cima. Quantos metros quadrados tu acha que é escola assim? Mais ou menos pensando? Não sei. 500 500 metros quadrados? Ah, não. Acho que 500 não. metros quadrados é muito maior. Tá. Pode dar duas escolas. Vamos pensar assim, ó, que de extensão tem uns 10 de frente. Não, mais que 10. De repente tem uns 15 de frente. Só esse prédio aqui, só esse terreno. E uns 20 de fundo, não tem 500 metros quadrados. Não tem, uns 200 metros quadrados, 300 metros quadrados de área. Não sei. Mas é bastante, né? Sim, já é bastante, porque a gente tem a parte de baixo ali, né? A gente não tem o segundo andar, né? Tem só o mezanino ali, né? O elevador vai até o segundo andar ali, mas a gente pode acabar construindo ali, né? Inclusive, essa parte aqui era um salãozão grande. Eu tirei foto antes da gente fazer essas construções aqui, dessas paredes aqui, de gesso, né? E no ano retrasado, vocês viram também, né? Do ano retrasado do ano passado para esse ano, a gente mudou um monte de coisa. O corredor ficou mais estreito, a gente colocou mais salas, mais banheiros e tudo mais. Então dá para... O Felipe disse ali, ó, meio-dia e 30 tá bom. Meio-dia e 40, Felipe, até o meio-dia e 40. Não tem outra. Continuando então. Certo? O conceito de área, então, ele é importante. E nós podemos pegar essa figura aqui, ó, e fazer as expressões que representam área, fazer as expressões que representam perímetro. Como é que seria um perímetro? Somar x com x mais 50, somar com x mais 50. Vai ser a expressão do perímetro. Tá? E daí tu vai substituir o x e tu vai, se x for 30, se x for 40, o meu perímetro vai dar tanto, certo? E o computador responde direitinho ali para nós, depois que a gente coloca a expressão. E como é que a gente pode fazer a área? Bom, essa medida x aqui, vezes essa medida x mais 50 aqui, certo? Se eu fizer essa multiplicação, é só inserir o valor de x. Quando eu insiro o valor de x aqui, o x vai ser inserido automaticamente aqui. A orientação, então, para o perímetro, como é que eu tenho que orientar para o perímetro? Bom, em um lugar eu vou armazenar x, em outro lugar eu armazeno x mais 50, boto uma expressão x mais 50, e para calcular o perímetro, x mais 50, mais x mais 50, certo? Em algum outro lugar eu armazeno toda essa conta. O computador é só dizer quanto é que vale x, ele me responde aqui, ó, o perímetro vale tanto. Ele até me diz assim, ó, a largura vale tanto, tu insere a largura e ele te diz o comprimento, né? Porque
Esse comprimento aqui, ó, é uma orientação conforme tu coloca um valor aqui para x, certo? E a área, como é que ele vai fazer? A área, ele tem que pegar essa medida aqui e multiplicar por essa. A área, então, vai ser o x, a largura, vezes o comprimento. Certo? Aqui é a orientação, ele calcula, é só inserir a largura e ele já coloca ali para nós. Tudo. Tá? E foi o que ele fez aqui, ó. Medida da largura em metro. Pode. Medida da largura em metro é o que a gente chama de x. Medida do comprimento em metro, x mais 50. Quando a gente enxerga x, a gente fala largura. Quando a gente enxerga x mais 50, a gente fala de comprimento. Né? É comprimento. A área do terreno em metro quadrado, a área do terreno em metro quadrado é largura vezes, não inclinando a cadeira, largura vezes. Tá certo, tá certo. Mas lembra que eu falei para vocês, ó, quando a gente enxerga x, a gente chama de largura, e quando a gente enxerga x mais 50, a gente chama de comprimento. Mas tá certo falar largura mais 50, tá certo? Mas só para ficar mais humano assim, o texto, entendeu? A área então é largura vezes comprimento, certo? Largura vezes comprimento. O perímetro, como é que a gente falou? É o que tu vai cercar, ó. Largura mais comprimento, mais largura, mais comprimento. Em outras palavras, olha o que eu posso dizer, são duas larguras mais dois comprimentos. Vamos ler? Duas larguras mais dois comprimentos, ó. Duas larguras mais dois comprimentos. Certo? E pela propriedade distributiva, tu pode dizer ainda que o contorno todo o perímetro é duas vezes, é o dobro da largura mais o comprimento, ó. Tu pode fazer isso aqui, ó, somar a largura e o comprimento e multiplicar por 2, porque na verdade vai te dar os 4 lados. Essa janela tá batendo, vou ter que fechar, tá? Tá certo. Vocês entenderam essa última expressão aqui? Tá, ó. Largura mais comprimento duplica a largura mais o comprimento, tu vai ter os 4 lados, na verdade. E aqui tu também tem os 4 lados, ó. Duas larguras, dois comprimentos. E aqui também tu tem os 4 lados, ó. Um lado, mais outro lado, mais um lado, mais outro, 4 lados. Certo? Então, tudo isso aqui, ó, é equivalente para o teu contorno. Certo? Certo. Onde? Tem. O Felipe disse assim, ó, eu sei que o gesso quebra rápido e fácil. E o Felipe disse, x mais 50 é igual a 100. Bom, mas como é que tu sabe que x mais 50 é igual a 100? Não. Nós estamos, na verdade, supondo valores, né? Olha só essa tabela aqui, Felipe. Te liga aqui nessa tabela. Possíveis medidas do terreno, tá? Olha só. A gente está utilizando como se fossem variáveis, ó. Se a medida da largura for x, né? 50. Então, isso aqui é automático para nós, ó. O computador vai ser automático, certo? Porque ele vai pegar a largura mais 50, ou seja, o comprimento vai ser 100. E daí, a gente consegue calcular a área e consegue calcular o perímetro. Olha só. A área vai ser
largura vezes o comprimento, 5.000 metros quadrados. E o perímetro vai ser a soma de 50 da largura mais o comprimento, 150, multiplicado por 2, 300. Certo? Aqui ele colocou todos os lados, ó. O que foi, Fernando? Aqui ele colocou todos os lados para somar, mas a gente já sabe que são duas larguras, dois comprimentos. Ou melhor, pega a largura, soma com o comprimento e duplica. Largura 50, comprimento 100, 150, duplica 300. Bem rapidinho. Tá bem? Não entendi. Eu vou ter que chegar mais perto aqui. Não entendi. Não. Vocês são muito zeros no conteúdo? Eu sou um conteúdo. Não são muito zeros. Ainda falta, né, Soraya? Não, são suficientes. Eu diria que são suficientes. Era o que precisava para esse conteúdo. É disso que eu tô falando. É exatamente isso que eu estou falando. Olha só, outra sugestão. Se a largura vale 100, tá? Se tem 100 metros de largura, o comprimento é 50 a mais. Então 150. Ok? Área 100 vezes 150 vai dar 15.000 metros quadrados. 100 vezes 150 é 15.000. Ok? E o perímetro? Tu soma 100 com 150, 250. Duplica 500 metros quadrados. Eu estava pensando no 250, mas 250 eu só coloquei Tá? Tá aqui, ó, 15.500. Outra. E se a largura for 200? Bom, o comprimento vai ser 250. A área, 200 vezes 250, dá 50.000. 50.000, né? 200 vezes 250, como é que tu faz? É só multiplicar o 2 com o 25 aqui, ó. Dá 50 e acrescentar os zeros depois. 1, 2, 3. Eu tava fazendo distribuição aqui embaixo. Oi? Eu tava fazendo aqui embaixo. Tava calculando já. Tu já estava calculando. Então 200 vezes 250, 50.000, certo? E o perímetro? Soma 200 com 250, 450, duplica, né, o perímetro. 450 vezes 2, 900 metros. Está aqui. Ó, 50.000 de área, 900 metros de perímetro. Quase 1 quilômetro de perímetro. É o contorno de cerca. Imagina, quase 1 quilômetro de cerca. Bastante, né? E 50.000 metros quadrados de área. Ao analisarmos as situações anteriores, verificamos que cada letra de uma expressão algébrica pode representar um número específico. Tá? Quando substituímos cada letra por um determinado número e efetuamos as operações indicadas, o resultado obtido é o valor numérico da expressão algébrica para os números considerados. Então, quando a gente fez a substituição, esses resultados aqui, ó, 300, 500, 900, 5.000, 15.000, 50.000, é o valor numérico da expressão. Não adianta, vai para mim quadrado. Não sei O Cauã assim, olhando assim, falta muito tempo aqui. baixa. Chega até mais tarde. Não, tá legal a matéria. É bacana. Só que é muito zero. É muito zero. Muito zero, Pedro. Ô, senhor, eu tava com vontade de escrever um livro. Muito bem, então. Página 9, então. Nossa. Calculando com as letras. Então, quando a gente substitui os valores,
com aquela, substitui as variáveis, né? A gente tem um valor numérico de uma expressão. Se a gente tem uma expressão algébrica é a expressão da área, é a expressão do perímetro, tá? E quando a gente vai substituir os valores das variáveis, a gente vai ter uma expressão numérica. Como é que nós calculamos com letras? A gente tem que prestar atenção nas propriedades. Algumas delas eu já estava mostrando para vocês aqui. Eu vou botar a mão no nariz, eu vou botar para ele, né? Que importante é que lembrar também de fazer assim. Tá? Então existem algumas propriedades que nós temos que nos atentar aqui para fazer. Tá? A propriedade distributiva, muita importância para essa atividade, para essa propriedade. Tá? O que é a propriedade distributiva? A propriedade distributiva relaciona duas operações, a adição e a subtração e a multiplicação. Tá? A adição algébrica e a multiplicação. Por que eu falo de adição algébrica? Porque o menos, a subtração, né, nada mais é do que uma adição algébrica. Só um pouquinho. Deixa eu ver o que o Pedro está falando aí. Não é que quando eu falo de adição, o que está acontecendo? Quando eu falo de adição, eu estou falando também quando eu estou de números com sinais negativos. Ó, 4 mais ou menos 5. 4 mais ou menos 5. Isso aqui é uma adição algébrica, que eu posso representar de forma simples assim, ó. 4 menos 5. Tá? Com mais ali se pode representar 4 menos 5. Justamente porque quando a gente diz assim, ó, 4 menos 5, eu te falo assim, ó, isso aqui é uma adição algébrica, tu diz, ué, onde é que está o mais? Entendeu? Tu diz, ué, cadê o mais se é uma adição algébrica? Então, isso pode ser assim, mas para fazer a conta, tu tem que somar Tudo é soma, na verdade. Mas aí a gente tem que verificar se tu vai somar em sentidos contrários, e daí tu faz diferença de módulos, ou se tu soma no mesmo sentido. Se os dois números tiverem o mesmo sinal, na soma, tu soma os módulos. Agora, se eles tiverem sinais diferentes, tu faz diferença de módulos. Então, aqui, ó, 4 mais ou menos 5, eles são números diferentes, sinais diferentes. Então, o módulo de 4 é o 4, e o módulo de 5 é o 5, de menos 5 é o 5, tá? Então, 4 mais ou menos 5, tu faz a diferença de módulos, e diferença de módulos é sempre aquele que tem maior módulo menos o que tem menor módulo. Quem é que tem maior módulo aqui? O menos 5 tem maior módulo, certo? Pega o que tem maior módulo, mais 5, e subtrai aquele que tem menor módulo, 4. Qual é a diferença? Opa! Qual a diferença entre 5 e 4? Oi? 5 menos 4? 1, né? A diferença é 1. Tá? Então tá, ó, a diferença é 1, não é? E o sinal resultante aqui, ó, eu tenho que pegar o sinal daquele que tem maior módulo. Quem é que tem maior módulo? E qual é o sinal dele? Pronto, menos, né? Certo? Então, tudo é adição. Mas se os números têm sinais, iguais, eu somo os módulos. Se os números têm sinais diferentes, eu faço diferença de módulos. Sempre o maior módulo menos o menor módulo. Certo? Claro, se os números forem iguais, de módulos diferentes vai dar 0. Isso a gente já sabe, né? Mas olha só, menos 5 menos 3, isso aqui é uma adição algébrica também. Certo? Menos 5 menos 3, tem mesmo sinal, soma os módulos. Soma o módulo de menos 5 com o módulo de menos 3 dá quanto? Quando é o maior módulo, sempre também então. Desculpa, não entendi. Quando for o maior módulo, sempre. Não, quando tiver sinais iguais, tu soma módulos. Na adição.
Ah, então tipo, isso é como se fosse um negativo, então. Isso são números negativos. Sim, mas É justamente o que eu estou falando de números negativos e positivos, inteiros. Esses dois números têm mesmo sinal, certo? Os dois são negativos. Somos módulos. Módulo de menos 5 dá quanto? Pra eles é isso que eu vou falar. Sim, perguntando para todos. Ah, aqui, né? Quanto é que dá o módulo de menos 5 aí, Felipe? Fala aí para mim o módulo de menos 5. vai caminhar, Vai lá, Felipe, fala para nós. Ô, Camille, módulo de menos 5, quanto é que dá? Daí o Felipe chega e diz: ah, não me envolvam na treta de vocês aí, ó. Ontem ele falou assim, ó, quê? Mas perdi de 7 Quê? Ô, Camille, acompanha aí, Camille. Deixa eu não ter que fica mais fora chegar do assim, mundo. e me disse pra que resumir assim, uma audição algébrica. Como tu resumir? Tipo. Adição algébrica? Eu resumiria assim, ó. Se os números têm mesmos sinais, a adição algébrica de números com mesmos sinais soma o módulo e mantém o sinal. Se os números têm sinais diferentes, faz diferença dos módulos. E quando a gente fala palavra diferença, é sempre pegar o maior do menor. Tem irmãos mais velhos, certo? Se eu pergunto a diferença de idade de vocês, tu vai pegar o teu irmão mais velho e subtrair a tua. Não vai pegar a tua idade e subtrair a dele. Tu tá entendendo isso? Então quando a gente fala diferença, a gente faz a subtração que faz sentido para nós. A subtração que é natural. Então se os números têm sinais diferentes, eu faço diferença de módulos e mantenho o sinal daquele número que tem maior módulo. Certo? Tá? Bom, mas a gente estava falando das propriedades. Isso aqui é passado, né? É lá em março que a gente estava falando disso. Essas regrinhas de sinais aqui na edição. Com eles ali. Ó, o Felipe disse assim, a Camila assim, ó, eu não ouvi. E o Felipe disse assim, ó, eu não escutei. Ai. Isso! Que isso, né? Ai. Tá? Mas o que é importante? Importante é a gente salientar aqui, ó, propriedade distributiva. Ela relaciona duas operações. Adição, para de olhar no relógio, e o que mais? A multiplicação. E quando eu falo de adição, eu falo de adição algébrica. Tá? Então, aqui, ó, por exemplo, nesse mais aqui poderia estar menos. Certo? É uma adição algébrica. Tá? Então nesse mais aqui subtrai então. Não, nesse mais aqui eu não subtraio. Nesse que eu falei pra ti, sim. Se eu tivesse 3 menos 2, eu ia fazer diferença de módulos, porque os números têm sinais diferentes. Então por que tem 5 minutos lá? O 5 ele está multiplicando. É isso que eu estou falando da propriedade distributiva. Vai relacionar duas operações, a multiplicação e a adição. O 5 está multiplicando quem? O parênteses. O parênteses é o resultado de uma adição. Olha aqui, ó. Parênteses é o resultado de uma adição. Certo? Ó. Então a multiplicação vai ser distribuída nessa adição. Como é que a gente sabe que essa propriedade numérica, aritmética, ela funciona? Nós calculamos assim, nós fazemos tabuada assim. Por exemplo, eu quero multiplicar 12 por 13. Tá? Como é que eu multiplico 12 por 13? Chega e diz assim, ó, professor, 12 vezes 13 não está na tabuada, a tabuada vai até o 10. Como é que eu vou multiplicar 12 por 13? Bom, multiplica 10 por 13, reserva o resultado, depois 2 por 13 e soma com o resultado anterior. Não é assim que faz? Isso é a propriedade distributiva. Eu quero somar 5 vezes 5 e eu não sei quanto é que é 5 vezes 5. Então eu transformo 1 dos 5
1 daquele 5 numa soma, 3 mais 2. 3 mais 2 não é 5? E daí eu não sei quanto é que é 5 vezes 5, por exemplo, o que eu vou fazer? Eu sei quanto é que é 5 vezes 3 e eu sei quanto é que é 5 vezes 2. Eu pego os resultados de 5 vezes 3 e 5 vezes 2 e somo para saber quanto é que é 5 vezes 5. A gente utiliza essa propriedade assim, ó, torpedo de muito. Claro que a gente sabe quanto é que é 5 vezes 5. Mas vamos... Claro que a gente sabe. Mas, por exemplo, se eu te pergunto 17 vezes 15, né? Se eu te pergunto 17 vezes 15, não sei quanto é que é, de cabeça, mas tu pode usar esse método aqui. 17 vezes 15, 17 vezes 10, mais 17 vezes 5. 17 vezes 10, 170. 17 vezes 5, 85. 170 mais 85, 255. Tá? A gente utiliza, nem que seja para colocar num lápis ali, a gente utiliza essas multiplicações. A propriedade distributiva. Vamos supor que a gente não saiba quanto é que é 5 vezes 5. A gente sabe, 5 vezes 5, quanto é que é? 25, tá? Então eu digo, eu não sei quanto é que é 5 vezes 5, mas 5 vezes 3. Mas 5 vezes 3 eu sei quanto é que é, e 5 vezes 2 eu sei quanto é que é. Quanto é que é 5 vezes 3? 15. Reservo 15. Quanto é que é 5 vezes 2? Eu vou pegar o 15 mais os 10, 25. Propriedade distributiva. Então, sabendo que os espaços que nós reservamos têm essas propriedades, tá? Eu posso utilizar esses recursos. Aqui, ó, 5 vezes uma soma, eu posso representar dessa forma aqui, ó. São alternativas, por exemplo, para perceber isso aqui, ó. É uma propriedade importante, ó. Por quê? Se por exemplo, eu tenho um terreno que eu quero expressar o terreno como o perímetro do terreno, eu quero expressar como daquele terreno ali, né? Como é que é o perímetro mesmo? Vou botar P aqui, ó. A largura é o mesmo exemplo, tá? Mesmo exemplo aquele do desenho, certo? Largura mais, o que está escrito aqui, ó? Comprimento. Mais largura mais comprimento. Escrevi errado ali, eu já vou acertar. Ó, mais o comprimento. Certo? Olha só que propriedade que eu posso utilizar aqui, ó. Como é que eu posso calcular o perímetro?